Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal, que é o Saúde como Caminho. E temos o site, que é o saudecomocaminho.com.br. Eu estou aqui com vocês a cada dia, a cada amanhecer, para a gente pensar, refletir e alargar nossa percepção sobre o mundo, sobre a vida. Porque a única maneira da gente crescer é essa, não é expandindo nossos bens, nosso controle, nossa rigidez, fixado ou fixada em velhos paradigmas que nós dizemos, eu sempre pensei assim e vou pensar, eu não mudo. Gente, crescer é mudar. Crescer é transformar o nosso olhar sobre o mundo. Eu já disse isso aqui tantas e tantas vezes. E vou dizer ainda muitas outras, porque nós esquecemos, nós ficamos apegados ali às nossas velhas concepções que estão já empoeiradas, muitas vezes até morfadas, porque já mostraram que não são suficientes para dar conta dos desafios que a vida nos provoca, nos traz, né? E que torna a vida rica, a vida movimentada, sabe? É o que dá entusiasmo, porque se a gente não tiver um desafio diante de nós, nós vamos nos acomodar e a acomodação leva à doença, à paralisia, à estagnação. E nós somos um sistema interagindo o tempo todo com muitos outros sistemas, porque cada pessoa que está aí na nossa vida é um sistema independente e, aliás, interdependente. Nós não dependemos, mas ao mesmo tempo dependemos, porque precisamos aprender uns com os outros, aprender com a natureza, com um modo harmonioso, pacífico, generoso que a natureza nos mostra a cada minuto. Essa semana eu estou fazendo e hoje vou concluir essa série dos mundos dentro do mundo. Ontem eu ensinei a vocês um exercício para vocês descobrirem as imagens que estão dentro de sentimentos que são, vamos dizer que deflagrados em algumas situações e que às vezes é tão forte que nos arrastam para lugares que a gente vê que não é um lugar bom para a gente, mas a gente fica ali, parece um buraco negro, não é? Alguns psicólogos nessa área de psicologia e até de autoconhecimento, psicologia transpessoal, se chama isso de gatilho. Gatilhos o que são? São situações que disparam conteúdos que vêm desde muito tempo, ninguém sabe nem de quando. Conteúdos que foram criados e registrados no formato de imagem, congelados, que estão aqui em nossos corpos, né? Em nosso corpo físico, em nossas emoções, em nossa mente, congelado, e foram resultados de traumas, de situações que quando nós vivemos, nós não tínhamos realmente condições de enfrentar ou de escapar. Então nós congelamos, como diz também o médico, o Dr. Hammer, da nova medicina germânica. Ele diz que todo problema nosso, toda doença começa em um congelamento de uma situação traumática, quando nós nem conseguimos fugir nem enfrentar. E aí passei um exercíciozinho para vocês, quem não viu o vídeo de ontem, aliás, vejam desde o início a série, né? Os mundos dentro do mundo. Eu passei um exercício para vocês pararem para observar. E eu disse a vocês ontem que eu ia mostrar como vocês podem começar a mexer nessas imagens, a colocar, vamos dizer, amolecer essas imagens que elas estão aí completamente congeladas. E qual é o problema? É que elas servem como lentes, então a gente fica vendo o mundo através dessas várias imagens traumáticas, projetando no mundo essas situações dolorosas e aí acabando que repetindo elas, porque como a gente enxerga o mundo através delas, naturalmente nossa frequência vibra
né? Vibra através dessas imagens e atrai para o nosso campo situações semelhantes àquelas que nós vivemos lá. Então a gente fica nesse looping, sabe? Repetindo e repetindo até o momento que a gente começa a descobrir quando é que essa história começou. Nós vamos ter que voltar ao início da história para poder olhar para lá com um olhar diferente que a gente olhou quando a gente era criança. Porque hoje nós somos adultas, nós temos força, nós temos uma construção de empoderamento que nós podemos hoje nos defender. Se aquela situação tivesse acontecido a primeira vez, quando nós já éramos adultas, nós não teríamos congelado. Com certeza nós teríamos fugido ou enfrentado. E não estaria aí, essa imagem não estaria aí. Então, quando você acessa, quando você consegue finalmente acessar essas imagens, como é que a gente vai começar a mexer com elas? Nós vamos olhar para elas, respirar, deixar que as emoções que foram vividas naquela época fluam, se manifeste em nosso corpo. Nós vamos reviver hoje, nesse corpo adulto. E quando a gente revive aquela emoção, quando a gente deixa que ela passe pelo nosso corpo, ela começa a ser amolecida, descongelada e finalmente processada. Pode ser que surja raiva, medo. E aí você vai precisar talvez de uma pessoa, de um terapeuta, de um lugar de segurança, onde você possa gritar, às vezes, gritar, resmungar, sabe? Desabar, às vezes um amigo ou uma amiga desabafar uma situação que naquela época, quando você era criança, você não conseguiu. Porque você nem entendia, muitas vezes a gente nem entendeu o que aconteceu com a gente na infância, porque nós não tínhamos referenciais, nós simplesmente guardamos do jeito que aconteceu. E aí está o problema, porque fica congelado. Quando eu falo do congelamento, é porque foi guardado instantaneamente, daquela maneira assustadora, que nós não, como a gente não tinha condições de mexer, escondemos da consciência, ficou guardadinho, ficou no subconsciente, ficou no inconsciente. Para curar, precisamos acessar, trazer para o consciente e aí reviver as emoções, deixar que elas passem pelo nosso corpo, deixar que elas saiam da gente, elas descongelem. E isso só pode ser feito através de exercícios respiratórios que a yoga oferece, que a meditação oferece, espaços de meditação conduzida, conversas com pessoas, às vezes num grupo de apoio, que também viveram aquela situação. Como eu disse, um psicólogo, um terapeuta. Ou seja, você vai precisar de um apoio para que essas emoções que passaram muito tempo, às vezes anos ou mesmo décadas, no seu corpo possam sair de você, você possa se libertar. A libertação desses velhos mundos, porque quando a gente fala em imagem, também são mundos, né? São pequenas situações que viraram grandes, porque elas ficaram anos e anos aí, dentro de você, armazenadas, atraindo situações repetitivas, ou seja, acumulando traumas sobre trauma. Então, começou de uma maneira e foi aumentando. Por quê? Porque nós vibramos na frequência de tudo que nós carregamos. Então, se nós estamos vibrando nessa frequência, naturalmente as pessoas que estão próximas, que vibram na mesma frequência, serão atraídas. Nós seremos atraídas pelo campo delas e elas serão atraídas pelo nosso campo. Nós iremos inevitavelmente colidir, como se diz na física quântica. Isso é físico, isso é matemático. E aí, para que a gente possa descolar disso aí, nós vamos ter que mudar essa frequência. Para mudar essa frequência, precisamos começar a sentir outras emoções diante daquela mesma situação.
Ontem eu estava na terapia e a minha terapeuta, a minha psicóloga, dizendo, nós vamos precisar sentir outras coisas na mesma situação, porque é a emoção e o sentimento que produz a energia e cria a realidade. Então, se eu continuar sentindo medo e raiva, vou repetir as realidades. Se eu começo a vibrar em compreensão, em aceitação, eu vou transformando aquela realidade congelada em uma realidade descongelada, dinâmica, livre. Porque eu vou compreendendo que a pessoa envolvida na situação e eu estávamos dentro de um contexto de sofrimento, de dor, e aí que levou a gente para aquilo ali, para aquela colisão, que com certeza mesmo a minha vibração naquele momento, que eu ainda era uma criança, carrega uma história anterior da minha consciência, e aí vai por as compreensões você deve buscar, mas existe razão para tudo. Para tudo existe uma razão e essa razão principal é o nosso aprendizado, é o nosso crescimento pessoal e espiritual. Então vamos ter coragem de amolecer através de exercícios, de dinâmicas. A respiração é essencial, mas eu recomendo que vocês façam junto com pessoas que trabalham inicialmente com respiração. A bioenergética é outro caminho. O Alexander Lauer, ele criou até uma metodologia de exercícios para liberar esse congelamento. Mas ele também recomenda que você comece com um terapeuta e depois pode fazer sozinho ou sozinha. E aí nós vamos ter biodança, biossíntese, nós vamos ter a psicanálise, as várias linhas da psicologia, né? A centrada no ser, a cognitiva. Busque compreender. Aqui, inclusive, no meu canal, eu falo tem uma série só sobre terapias. Eu acho que se chama 15 minutos de terapia, onde eu vou falando de um caminho terapêutico, psicológico de cada dia. Eu vou dando toques, explicando como é aquele percurso. Então, se você é daquelas pessoas como eu, que gosta de entender algo antes de experimentar, é uma boa oportunidade. 15 minutos de terapia aqui no canal Saúde como Caminho. Então, eu encerro essa série, Os Mundos Dentro do Mundo, com essa dica aí de desmanche de imagens. Amanhã começaremos uma outra série, ok? Qualquer dúvida, gente, pode falar aí nos comentários, pode perguntar, pode compartilhar suas experiências, as imagens que você encontrou, ok? Se não se inscreveu no canal, aqui embaixo é fácil se inscrever. Acionar o sininho aí para ser avisado quando colocamos vídeo. Fique com Deus, até mais tarde ou até amanhã.